Vamos iniciar a leitura do livro O Homem Espiritual, volume 1. Capítulo 1. Espírito, alma e corpo. De acordo com o entendimento generalizado, os seres humanos apresentam uma constituição dualística, alma e corpo. Essa concepção estabelece que a alma é a parte espiritual, invisível interior, enquanto o corpo é a parte corpórea, visível exterior. Há alguma verdade nisso. Entretanto, não se trata de um conceito preciso. Tal opinião procede do homem decaído, não de Deus. E qualquer conceito que não vem da revelação divina não é digno de crédito. É claro que o corpo é o revestimento exterior do homem. Não há dúvida disso. Contudo, a Bíblia jamais confunde espírito e alma. Ela não os apresenta como elementos idênticos. São conceitos diferentes e têm naturezas diversas também. A palavra de Deus não ensina que o homem possui duas partes, alma e corpo. Antes, mostra-o como ser de três partes: espírito, alma e corpo. É o que lemos em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo mostra de modo preciso que o homem é dividido em três partes. O apóstolo Paulo se refere aqui à santificação completa do crente, dizendo: vos santifique em tudo. Então, de acordo com o apóstolo, como é que uma pessoa é santificada em tudo? Pela conservação do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Por isso, podemos entender facilmente que somos constituídos dessas três partes. Esse versículo faz também uma distinção entre o espírito e a alma. Se assim não fosse, Paulo teria dito simplesmente vossa alma. Deus fez distinção entre o espírito e a alma humana. Concluímos então que o homem é constituído não de duas, mas de três partes: espírito, alma e corpo. Será que é importante considerar a existência de espírito e alma como duas entidades distintas? É uma questão de importância suprema, pois afeta grandemente nossa vida espiritual. Como é que um crente poderá entender a vida espiritual se não souber qual a extensão da esfera do espírito? Sem essa compreensão, como é que ele poderá crescer espiritualmente? Se não fizermos distinção entre o espírito e a alma, não chegaremos à maturidade espiritual. Os cristãos, muitas vezes, veem os aspectos da alma como sendo espirituais. Por isso, deixam-se orientar pela alma, não buscando o que é realmente espiritual. Certamente teremos prejuízo se acharmos que esses elementos que Deus separou são um só. O conhecimento espiritual é muito importante para a vida espiritual. Entretanto, tão importante quanto isso, se não mais, é que o crente seja humilde e esteja desejoso de aceitar o ensino do Espírito Santo. O Espírito concederá a quem satisfazer essa condição a bênção de experimentar na prática a divisão entre espírito e alma, mesmo que o conhecimento desse crente nessa área seja limitado. É certo que todo cristão, até o que não tem a menor ideia dessa doutrina, pode conhecê-la por experiência. E é certo também que o crente mais instruído, inteiramente versado nessa verdade, pode não tê-la experimentado. O ideal é que tenhamos tanto conhecimento como experiência. A maioria, porém, carece da experiência. Portanto, no início, é bom conduzir os mais novos ao conhecimento das diversas funções do espírito e da alma, para depois incentivá-los a buscar o que é espiritual. Existem outros textos das Escrituras que fazem a mesma distinção entre espírito e alma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. Nesse versículo, o escritor divide os elementos não corpóreos do homem
em dois, alma e espírito. A parte corpórea que são as juntas e medulas, órgãos do movimento e dos sentidos. Quando o sacerdote usava a espada para cortar e dividir completamente as partes do animal imolado, nada do interior podia ficar escondido. Nada no interior podia ficar escondido. Havia separação até entre juntas e medulas. Da mesma forma, o Senhor Jesus aplica a palavra de Deus ao seu povo para separar tudo, para penetrar até a divisão do espírito, da alma e do corpo. A alma e o espírito podem ser divididos, logo possuem naturezas diferentes. Desse modo, torna-se evidente que o homem é constituído de três partes. A criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. No início, Deus criou o homem, formando do pó da terra. Depois soprou o fôlego de vida em suas narinas. Tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo, a alma foi gerada. Portanto, a alma é resultado da união do corpo com o espírito. É por isso que as Escrituras chamam o homem de alma vivente. O fôlego de vida tornou-se o espírito do homem, que é o princípio de vida que há nele. O Senhor Jesus diz que o espírito é o que vivifica. João 6,63. Esse fôlego de vida vem do Senhor da criação. Todavia, não devemos confundir o Espírito do homem com o Espírito Santo de Deus. Esse último, o Espírito Santo de Deus, é diferente do Espírito humano. Podemos ver essa diferença em Romanos 8,16, que declara que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O termo original traduzido como vida, na expressão fôlego de vida, é chai, e está no plural. Isso pode estar indicando que o sopro de Deus produziu uma vida dupla, a vida da alma e a vida do espírito. Quando o sopro de Deus entrou no corpo do homem, tornou-se o espírito do homem. Assim que o espírito interagiu com o corpo, a alma passou a existir. Essa é a origem da vida do espírito e da alma. Precisamos reconhecer, porém, que esse espírito não é a própria vida de Deus, pois o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. Também não se trata da vida eterna de Deus, nem tampouco da vida de Deus que receberemos por ocasião da regeneração. Essa vida que recebemos no novo nascimento é a própria vida de Deus tipificada pela árvore da vida. Nosso espírito, embora existindo permanentemente, é destituído da vida eterna. A expressão formou ao homem do pó da terra refere-se ao corpo do homem. A frase e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida fala do espírito do homem que veio de Deus. E o homem passou a ser alma vivente relata a criação da alma do homem quando o corpo foi vivificado pelo espírito e ele se tornou um ser vivo e consciente de si. O homem completo é uma trindade. É composto de espírito, alma e corpo. De acordo com Gênesis 2:7, ele foi feito de apenas dois elementos independentes, o corpóreo e o espiritual. Contudo, quando Deus soprou o espírito dentro daquela estrutura de terra, a alma foi gerada. O espírito do homem, em contato com o corpo inanimado, gerou a alma. O corpo separado do espírito estava morto. Com o espírito, porém, o homem passou a viver. O elemento constituinte que resultou disso foi chamado de alma. A frase "e o homem passou a ser alma vivente" não expressa apenas o fato de que a combinação do espírito com o corpo produziu a alma. Indica também que o espírito e o corpo estavam completamente fundidos nessa alma. Em outras palavras, a alma e o corpo estavam juntos com o espírito, e o espírito e o corpo fundidos na alma. Em seu estado anterior à queda, Adão nada sabia dessas incessantes lutas entre espírito e carne, que para nós são experiências diárias.
Suas três naturezas se uniam perfeitamente, formando uma só. A alma, como fator de unidade, tornou-se a base de uma individualidade de sua existência como ser distinto. Uma referência a Pember's Earth's Earliest Age. O homem foi denominado alma vivente, porque era nesta que o espírito e o corpo se encontravam, e nela também se manifestava sua individualidade. Talvez possamos dar uma ilustração, ainda que imperfeita. Se derramamos um pouco de tinta num copo d'água, os dois elementos vão se misturar, formando algo diferente, a tinta de escrever. Da mesma forma, o espírito e o corpo, dois elementos independentes, unem-se tornando-se alma vivente. A analogia não é perfeita, porque a alma gerada pela combinação do espírito com o corpo torna-se um elemento independente e indissolúvel, tanto quanto o espírito e o corpo. Deus dispensou um tratamento todo especial à alma do homem. Os anjos foram criados como seres espirituais, o ser humano predominantemente como alma vivente. O homem, além de ter corpo, possuía também o fôlego da vida, por isso tornou-se alma vivente também. Assim é que nas Escrituras, Deus frequentemente se refere aos homens como almas. E por que isso? Porque aquilo que o homem é depende de como é sua alma. Esta o representa e expressa sua individualidade. É a sede do livre-arbítrio do homem, o lugar onde o espírito e o corpo se unem de maneira perfeita. Se a alma do homem quiser obedecer a Deus, permitirá que o espírito governe, conforme ordenado por Deus. Se ela preferir, poderá também, na condição de dominadora do homem, reprimir o espírito e deleitar-se fora do Senhor. Esta trindade, espírito, alma e corpo, pode ser ilustrada ainda que de modo imperfeito por meio de uma lâmpada elétrica. Dentro da lâmpada, que representa o homem total, existem a eletricidade, a luz e o filamento. O espírito seria a eletricidade, a alma seria a luz e o corpo o filamento. A eletricidade é a causa da luz e a luz é o efeito da eletricidade. O filamento é o elemento material que conduz a eletricidade e também manifesta a luz. A combinação do espírito com o corpo produz a alma, aquilo que é singular no homem. A eletricidade, conduzida pelo filamento, manifesta-se através da luz. Do mesmo modo, o espírito atua sobre a alma, que por sua vez expressa a si mesma através do corpo. Existe, porém, uma verdade que deve estar bem presente em nossa lembrança. Na vida atual, a alma é o ponto de convergência dos elementos constitutivos do nosso ser. Em nosso estado ressurreto, porém, o espírito será o poder governante. Isso porque a Bíblia diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Todavia, eis aqui um ponto vital. Nós que fomos unidos no Senhor ressurreto, podemos já no presente ter nosso espírito governando todo o nosso ser. Não estamos unidos ao primeiro Adão, feito alma vivente, mas ao último, que é espírito vivificante. Versículo 45. Funções características do espírito, da alma e do corpo. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material. Portanto, podemos defini-lo como elemento que nos possibilita ter consciência do mundo. A alma compreende o intelecto, que nos ajuda na presente existência, e as emoções, que procedem dos sentidos. A alma pertence ao próprio ego do homem e revela sua personalidade. Por isso, é denominado de autoconsciência. É através do espírito que temos comunhão com Deus, e somente por ele podemos compreendê-lo e adorá-lo. Por isso se diz que ele é o elemento que nos confere consciência de Deus. Deus habita no espírito. O eu habita na alma, os sentidos no corpo. Conforme já dissemos,
A alma é o ponto de convergência do espírito e do corpo. É nela que eles se unem. Por meio do seu espírito, o homem se relaciona com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, recebendo e também expressando o poder e a vida do reino espiritual. Através do corpo, o homem entra em contato com o mundo exterior dos sentidos, influenciando e sendo influenciado por ele. A alma permanece entre esses dois mundos e pertence a ambos. Está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao material por meio do corpo. Ela possui também o poder do livre-arbítrio, por isso é capaz de tomar decisões relacionadas com o meio que se encontra. O espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo, precisa de um intermediário, a alma, que por sua vez é gerado pelo contato do espírito com o corpo. Portanto, a alma fica entre o espírito e o corpo, unindo-os. Por intermédio da alma, o espírito pode subjugar o corpo, para que obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode levar o espírito a ter amor pelo mundo. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre, porque se une com Deus. O corpo é o inferior, pois está em contato com a matéria. Situada entre eles, a alma os une e recebe o caráter de ambos como sendo dela própria. Ela também torna possível a comunicação e a cooperação entre o espírito e o corpo. A função da alma é manter esses dois elementos no relacionamento harmonioso, isto é, o corpo, que é inferior, fica submisso ao espírito, e o espírito, que é o mais elevado, governa o corpo através da alma. O principal elemento constituinte do homem é, sem sombra de dúvida, a alma. Ela busca no espírito aquilo que ele recebeu do Espírito Santo. Em seguida, depois de aperfeiçoada, ela transmite ao corpo aquilo que recebeu. Assim, o corpo também poderia participar da perfeição do Espírito Santo, tornando-se corpo espiritual. O espírito é a parte mais nobre do homem e ocupa o mais profundo do seu ser. O corpo é menos nobre e acha-se situado na parte mais externa. Entre os dois encontra-se a alma, servindo de intermediária. O corpo é o abrigo dentro do qual a alma se aloja. Esta é a capa que reveste o espírito. O espírito transmite seu pensamento à alma e esta capacita o corpo a obedecer ao comando do espírito. Essa é a função da alma como intermediária. Antes da queda do homem, o espírito controlava todo o ser por meio da alma. O poder da alma é muito grande. Como o espírito e o corpo se acham unidos a ela, ela se torna o centro da personalidade e da influência do homem. Antes do pecado, esse poder se concentrava completamente no espírito. A força dela, portanto, vinha do espírito. Este por si não pode atuar sobre o corpo somente por intermédio da alma. Vemos isso em Lucas 1, 46 e 47. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A mudança no tempo verbal mostra que, primeiro, o espírito experimentou a alegria em Deus, experimentou passado, e depois, comunicando-se com a alma, levou a expressar esse mesmo sentimento por meio do corpo. Repetindo, a alma é a sede da personalidade. É nela que se acham a vontade, o intelecto e as emoções. Através do espírito, o homem se comunica com o mundo espiritual, e através do corpo com o natural. A alma fica no meio e exercita seu poder para discernir e decidir quem deve reinar, o mundo espiritual ou o natural. Algumas vezes também, ela mesma exerce controle sobre o homem por meio do intelecto, criando um mundo ideal que passa a reinar. Para que o espírito governe, a alma precisa dar seu consentimento. Caso ela não o dê, ele fica sem condições de comandar a alma e o corpo. Essa decisão, porém, cabe à alma, pois é nela que reside a personalidade do homem. Na verdade, a alma é a espinha dorsal de todo o ser, porque a vontade do homem pertence a ela.
Só quando a alma se dispõe a assumir uma posição de humildade é que o espírito pode dirigir todo o homem. Se a alma se rebela contra essa tomada de posição, o espírito fica sem poder para governar. Isso mostra o que é o livre-arbítrio do homem. Este não é um autômato que deve se mover conforme a vontade divina. Pelo contrário, ele tem poder pleno e soberano de decidir por si. Tem vontade própria, podendo deliberar em fazer a vontade de Deus ou resistir-lhe e seguir a Satanás. Deus quer que o espírito, como a parte mais nobre do homem, controle todo o seu ser. No entanto, a vontade, a parte da sua individualidade que toma as decisões, pertence à alma, e é a vontade que determina se quem deve governar, o espírito, o corpo ou ela mesma. Além de possuir esse poder, a alma é o elemento que define a individualidade do homem. Por isso, a Bíblia o chama de alma vivente. O templo santo e o homem. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Por uma revelação do Senhor, ele comparou o homem com o templo de Salomão. Anteriormente, Deus habitava no templo. Do mesmo modo, hoje, o Espírito Santo habita no homem. Analisando essa comparação do ser humano com o templo, podemos ver como os três elementos constitutivos do homem se manifestam de modo distinto. Sabemos que o templo estava dividido em três partes. A primeira era o átrio externo, onde todos podiam entrar. Ali se prestava todo o culto exterior. Mais para dentro estava o santo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar para oferecer a Deus o óleo, o incenso e o pão. Ali eles se achavam bem próximos de Deus, mas ainda havia certa distância entre eles e o Senhor, pois se encontrava do lado de fora do véu, e portanto sem condições de permanecer na presença dele. Deus habitava no ponto mais profundo, bem dentro do templo, no Santo dos Santos, onde uma brilhante luz dispersava as trevas, e onde nenhum homem podia entrar. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali e somente uma vez por ano. Antes de o véu ser rasgado, nenhum outro homem podia estar no Santo dos Santos. O homem também é templo de Deus. De igual modo, é constituído de três partes. O corpo é como o átrio exterior e ocupa uma posição visível a todos. Nele, o homem deve obedecer a todos os mandamentos divinos. Aí, o Filho de Deus morre pela humanidade como substituto dela. Por dentro está a alma, que constitui a vida interior. Ela contém a mente, as emoções e a vontade. É o santo lugar de uma pessoa regenerada, pois seu amor, sua vontade, seu pensamento acham-se plenamente iluminados, para que possa servir a Deus como fazia o sacerdote no passado. No mais interior, além do véu, está o Santo dos Santos, onde jamais penetra a luz e o olhar humanos. É o esconderijo do Altíssimo, habitação de Deus. O homem só pode ter acesso a ele se o Senhor quiser rasgar o véu. É o espírito do homem, que jaz além da autoconsciência do ser humano e acima de sua sensibilidade. Aí, o homem se une a Deus e tem comunhão com ele. No Santo dos Santos não há nenhuma lâmpada, pois Deus habita nele. No santo lugar existe a luz do candelabro com suas sete hastes. O átrio exterior recebe a luz do dia em toda a sua plenitude. Tudo isso é imagem e figura do homem regenerado. Seu espírito é o Santo dos Santos, onde Deus habita. Nele tudo se realiza pela fé, e nada pela vista, pelos sentidos ou pelo entendimento do crente. A alma simboliza o santo lugar, amplamente iluminada por numerosos pensamentos e preceitos racionais, muito conhecimento e entendimento concernente às coisas do mundo ideal e do material. O corpo é comparável ao ato exterior, claramente visível a todo mundo, as ações do corpo acham-se à vista de todos. A sequência estabelecida por Deus para nós
não nos deixa mais de dúvida. Vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Aí não diz alma, espírito e corpo, nem tampouco corpo, alma e espírito. O espírito é a parte preeminente, daí ser mencionada primeiro. O corpo é inferior, por isso é citado por último. A alma ocupa uma posição intermediária, daí o fato de ser mencionada entre os dois. Ao examinar essa ordem determinada por Deus, podemos sentir toda a sabedoria da Bíblia ao comparar o homem a um templo. Vemos que há perfeita harmonia entre o templo e o homem, tanto no tocante à ordem quanto ao valor de cada parte. O serviço do templo se realiza segundo a revelação no Santo dos Santos. Todas as atividades do santo lugar e do ato exterior são reguladas pela presença de Deus no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. É para ele que os quatro cantos do templo convergem e sobre ele se apoiam. A nós pode parecer que nada se faz nesse lugar, pois é escuro como o breu. Todas as atividades se desenrolam no santo lugar, até mesmo as atividades do ato exterior são controladas pelo sacerdote no santo lugar. Entretanto, todas as atividades no santo lugar, na verdade, são dirigidas por revelação, que chega à quietude e paz total existente no Santo dos Santos. Não é difícil perceber a aplicação espiritual dessa figura. A alma, a sede da nossa personalidade, é composta de mente, vontade e emoção. Parece que ela é senhora de todas as ações, pois o corpo segue seu comando. Antes da queda, porém, a despeito de suas muitas atividades, a alma era governada pelo espírito. E a sequência desejada por Deus continua sendo primeiro o espírito, depois a alma e por último o corpo. Encerramos aqui o capítulo 1. Próximo capítulo, próximo vídeo, capítulo 2, o espírito e a alma. Até a próxima.